O que você, eleitor, leva em conta na hora do voto? A história do candidato, as propostas, o partido? Para ajudar nessa escolha, nesse momento tão importante para o país, o Grupo Paranaense de Comunicação começa hoje a falar sobre voto consciente. Então nós vamos direto ao centro do poder do nosso estado, até o Centro Cívico, falar com o Jasson Goulart. Jasson, uma boa tarde para você. Lembrando aí que são tomadas decisões importantíssimas para o nosso estado, não é? Olá, Thaís. Boa tarde para todo mundo. Claro, olha só, aqui ao fundo eu tenho a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde ficam os 54 deputados. Aqui, nesse prédio, é onde nascem as leis, né, que dão aí os rumos para o nosso estado. E aqui, no Palácio Iguaçu, onde fica o governador, aqui essas leis são ou não sancionadas, ou seja, elas entram ou não em vigor e a partir daqui o Poder Executivo administra o nosso estado. Pois bem, há uma preocupação muito grande, começa hoje também a população a participar mais da vida dos políticos. Eu estava aqui até conversando agora há pouco com a Rony, que vai conversar com a gente, que é do Observatório Social do Brasil, e ela está feliz porque o Observatório Social do Brasil está crescendo muito. As pessoas estão demonstrando cada vez mais preocupação com as ações dos políticos. E foi em Maringá que nasceu o Observatório Social do Brasil, que está presente em 27 cidades do nosso estado e em 15 estados brasileiros. Sandro Ivanovski. Saber como o dinheiro público está sendo gasto é o dever de todo cidadão. Mas essa não é uma preocupação muito comum entre os brasileiros. Eu acredito que a população poderia estar mais inteirada disso, inclusive eu. Por conta da correria assim, no trabalho, a gente acaba deixando para depois e acaba se preocupando com isso um pouco mais na época das eleições mesmo. Esse descaso resultou num dos maiores escândalos da administração pública de Maringá. Milhões foram desviados em 2006. O rapa no cofre da prefeitura gerou indignação e motivação para criar uma organização que passou a ficar de olho em todo o real que entra ou sai das contas do município. É o Observatório Social, que além de fiscalizar, também pretende ensinar o quanto é importante pagar os impostos. Quando nós falamos em educação fiscal, é o desenvolvimento de ações que demonstrem ao contribuinte, ao cidadão, a importância do pagamento dos impostos. Porque sem a contribuição do cidadão nesse pagamento de impostos, nós não temos como fazer essa distribuição de riquezas, de trabalho do poder público que reverta em benefício do cidadão, com escola de qualidade, com segurança, com saúde. Todos os dias, esse pessoal analisa compras, licitações, contratos de obras e até o trabalho dos vereadores. Além dessa estrutura, o Observatório Social de Maringá também conta com a ajuda de 40 voluntários. São pessoas que, nesse exato momento, estão na rua conferindo se um produto comprado pela prefeitura foi realmente entregue, assistindo a sessão na Câmara de Vereadores, checando se um serviço prestado pelo município foi efetivamente realizado. Ou seja, a fiscalização não se restringe ao trabalho feito apenas dentro dessa sala. Em 2011, foi na rua que o observatório conscientizou muitos eleitores para evitar o aumento no número de vagas na Câmara de Maringá. No ano passado, o trabalho do Observatório Social trouxe uma economia de 7 milhões de reais nos gastos da Prefeitura de Maringá. Em Paranavaí, acompanhamos o pessoal durante uma visita. O objetivo era saber se os medicamentos comprados pelo município estavam armazenados da maneira adequada. E ver o sistema funcionando corretamente é uma recompensa e tanto para quem é voluntário. Caso do Edgar, que depois de aposentado, quis colaborar. É que nos dá, o cidadão comum, a possibilidade de acompanhar como está sendo gasto o dinheiro público, que é dinheiro nosso. E eles estarão em busca da solução, até que finalmente chegue o dia em que toda essa fiscalização não seja mais necessária. A maior expectativa nossa dentro desse trabalho é realmente uma mudança de cultura, né? Uma situação em que nós temos conhecimento que a sociedade se envolva como um todo e que haja uma melhoria tanto no voto, na escolha do representante e também como postura, que a gente mude a cultura, que nós temos a consciência de que a coisa pública é do bem comum e que não seja utilizado egoisticamente no interesse privado de quem tem esse poder. Pois é, hoje o Observatório conta com a colaboração de 2.000 voluntários e eu estou aqui com a Rony Rodrigues, que é diretora executiva do Observatório. Ô Rony,
principal trabalho do observatório? Para a gente resumir rapidamente, antes, durante ou depois das eleições? Antes, durante e depois das eleições, exatamente, porque precisamos, como cidadãos que pagamos nossos impostos e somos donos dessa empresa pública, né, somos acionistas dessa empresa pública, precisamos cuidar dela, como cuidamos da nossa empresa, da nossa casa. Então, é muito importante que nós façamos um bom estudo do perfil do gerente que queremos contratar para essa empresa quando vamos às urnas, né, nas eleições, e depois façamos o acompanhamento do trabalho desse gerente, para ver se ele realmente está cumprindo com as suas funções e conforme aquilo que nós desejamos. Já são aí 8 anos de estrada, né? Já dá para se ter uma ideia, assim, em valores reais, mais ou menos, o que o observatório já conseguiu, por exemplo, evitar que fosse desperdiçado de verba pública? Sim, Jason, nós temos relatórios quadrimestrais de todos os observatórios que compõem esta rede e nos últimos 2 anos, consecutivamente, conseguimos contribuir para uma economia de mais de 300 milhões aos cofres dos municípios dessas cidades onde estão os observatórios instalados. Agora, semana que vem, terça-feira, começa o horário eleitoral obrigatório, né? Propaganda obrigatória. No que o eleitor deve ficar assim, mais atento? Principalmente no histórico profissional, no histórico político dessas pessoas que estão se candidatando, alguns à reeleição e outros pela primeira vez. Então, como eu disse, se nós vamos contratar um gerente para a nossa empresa, nós temos toda uma preocupação com esse perfil. E com os políticos deve ser a mesma coisa, porque eles irão gerenciar uma empresa que é pública, que é de todos nós. Tá certo. E como é que a pessoa pode fazer também para participar, para ajudar a fiscalizar a ação política, participando através do observatório? De que maneira? Isso, todos que quiserem, não tendo filiação partidária ou vinculação, né, com o órgão observado, podem se cadastrar no nosso site como voluntários e nós vamos direcionar para cada cidade onde houver observatório esse trabalho. E há muito trabalho virtual, inclusive, sendo feito por voluntários. Não precisa necessariamente a presença física. Então, há boas possibilidades de trabalho. Tá certo. Muito obrigada a Rony Rodrigues, diretora executiva do Observatório Social do Brasil, né? E é importante, vem aí... Oi? Obrigada. Por nada. Vem aí então, portanto, as eleições no dia 5 de outubro. É importante você votar conscientemente, saber aonde você está colocando o seu voto, porque ele é que vai dar o destino, né? O seu e de milhares, de milhões de paranaenses que vão dar o destino aí para o nosso estado, para a nossa cidade.